Todos, desejando a todos vocês um bom ano de 2020. Este é o primeiro vídeo deste ano novo, né, do ano de 2020. E seguindo a lógica da gente poder trabalhar um vídeo a cada 10 dias ou um vídeo por semana, nesta média, hoje eu queria discutir um pouco com vocês um trabalho que nós desenvolvemos sobre o uso da aprendizagem baseada em problemas na educação técnica, na formação profissional, com alunos que cursavam o ensino médio integrado a uma habilitação profissional. Neste caso, um curso de habilitação em análises clínicas de biodiagnóstico dentro de uma escola técnica na Fundação Oswaldo Cruz. E na época nós trabalhamos a ideia de uso dos fundamentos da aprendizagem baseada em problemas para discutirmos análises bioquímicas feitas com amostras de sangue de pessoas, né, de possíveis pacientes ou pessoas intoxicadas, e tendo como contexto a intoxicação por pesticidas organofosforados. Muito bem. A ideia, só para a gente resgatar sempre um pouquinho dos fundamentos da ABP, lembrando o nosso último vídeo, é trabalharmos o quê? Uma construção de um problema que tenha relevância, que tenha importância pedagógica, que possa, de uma certa maneira, cativar e motivar os alunos a terem a necessidade de trabalhar aquele problema, a resolução daquele problema, e a partir do problema apresentado, aquela estrutura básica de 3 perguntas. O que se sabe sobre o problema apresentado? O que precisa ser aprendido? O que nós precisamos saber? E como buscar essas informações? Quais as estratégias que vão ser usadas? Né? A questão da construção de problemas foi já discutida no vídeo anterior, com alguma referência básica, e também lembrando que existe um capítulo do nosso livro, né, disponibilizado no portal da CAPES, em que há uma discussão pormenorizada da construção de problemas. Bom, fazendo essa revisão, né, relembrando a videoaula anterior, qual foi o contexto? O contexto foi na escola, quer dizer, o local era a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. À esquerda aí de vocês tem um vídeo, a imagem da escola. Então, para iniciar a discussão, né, na época, o que foi feito? Uma apresentação de dados sobre intoxicação e envenenamento do Brasil, né, a partir de informações da própria Fundação Oswaldo Cruz, o chamado Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fundação. Então, naquele momento, nós fizemos um levantamento, né, daquele ano, era entre 1985 e 2006, que havia aproximadamente 1.248.000 casos de intoxicação humana e aproximadamente 7.500 mortes por envenenamento no Brasil. E, além disso, a gente trazia para o contexto da discussão que informações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que havia uma estimativa que, em países em desenvolvimento, os agrotóxicos causavam aproximadamente 70.000 intoxicações agudas e crônicas, que evoluíam para o óbito, e que pelo menos 7 milhões de doenças não fatais ocorriam devido ao uso de agrotóxicos. Por outro lado, havia, e ainda há, uma discussão da importância do uso dos chamados defensivos agrícolas, ou pesticidas, ou agrotóxicos, para a redução da perda na produção de alimentos. Hoje o Brasil, por exemplo, passa por uma abertura muito grande de defensivos agrícolas, usando aí a terminologia da indústria agrícola, né, dos agroquímicos, mas de organofosforados, de carbamatos, de outros pesticidas para dentro do país. Isso tem sido uma discussão muito, muito séria atualmente sendo feita no nosso país, no Brasil. Bom, e aí, a partir dessa apresentação de dados, começou uma discussão com os alunos, né, era um grupo de aproximadamente 30 alunos, de um caso, né, trazendo qual questão? Esse aluno, ele seria, após formado, um laboratório, estaria como responsável técnico de um laboratório central
de Saúde Pública, que seria o LACEN, no Rio de Janeiro é o Neonúteos. Eu não vou ficar descrevendo a importância do LACEN, vocês podem buscar isso, a importância dos laboratórios centrais de saúde. Mas a questão do contexto é o seguinte, do problema, da descrição do caso, né, da situação problema. Esse indivíduo ele seria o profissional responsável pela realização das análises toxicológicas em um laboratório central de saúde pública. E aí ele recebe uma amostra com uma mistura não identificada que possivelmente, né, a hipótese de que essa amostra não rotulada, num frasco de vidro, intoxicou 5 trabalhadores de uma área rural do estado, né, do estado onde ele mora, onde ele trabalha, dentro de um laboratório central de saúde pública. E também chegaram amostras de sangue desses trabalhadores, sendo que a perspectiva era que possivelmente nessa amostra havia metilparation, né? Porque esses agrotóxicos eles são muito utilizados ou estariam sendo muito utilizados naquela região onde aquelas pessoas, aqueles trabalhadores rurais se intoxicaram. E ele, como técnico, o aluno, né, aquele grupo de alunos, cada um individualmente, sendo o responsável técnico pelas análises toxicológicas e bioquímicas do Laboratório Central de Saúde Pública, ele teria que encontrar um ensaio laboratorial que pudesse confirmar que os trabalhadores se intoxicaram com metilparation e também descobrir se realmente naquela amostra haveria ali realmente o metilparation ou algum outro tipo de organofosforado. Então lembra um pouco o CSI, né? Os alunos são defrontados com uma situação, problema, que eles precisam buscar soluções para isso. Então, lembrando, naquela estrutura, o que nós sabemos, o que já se sabe sobre o uso de agrotóxicos, o que precisamos saber e como buscar as informações. Em cima dessas 3 perguntas básicas, nós podemos trabalhar um conjunto de informações com os alunos. Então, é feito um brainstorm, os alunos entram em processo de discussão com a tutoria, com o acompanhamento do professor ou dos professores responsáveis, e aí tem aqui essa figura que mostra para vocês as ideias, os fatos e as questões de aprendizagem levantadas pelos alunos. Fazer testes analíticos na amostra da mistura, uma eletroforese, procurar um teste bioquímico ou toxicológico específico, era o que, no problema desenvolvido, era um dos nossos objetivos. Uma análise específica no sangue, das amostras de sangue dos trabalhadores, para ver se havia algum teste específico para determinar a intoxicação por metilparation ou algum outro organofosforado. Essas informações foram feitas pelos alunos em discussão. E aí, as ideias prévias que eles tinham, os fatos que eles sabiam sobre o uso de defensivos agrícolas, organofosforados e outros, né, que o uso indiscriminado de pesticida pode produzir pragas cada vez mais resistentes, pesticidas inibem enzimas e alteram o metabolismo. Então, há uma correlação desta proposta, dessa ideia, com esses fatos que eles já sabiam, e uma questão de aprendizagem. O que eu preciso saber? Eu preciso saber se o metilparation ou os organofosforados podem ativar ou inativar alguma enzima. Novamente, isso foi feito no momento da discussão, daquele chamado ciclo tutorial de aprendizagem da ABP. Né? Então, outras perguntas: quais seriam as formulações químicas e os efeitos do metilparation? Como é que é o dia a dia do trabalhador rural? Né? Será que o trabalhador rural usa equipamento de segurança? Então, outras questões são até levantadas que vão além daquele objetivo específico que o problema foi formulado. Novamente, eu queria saber se os alunos teriam condições de encontrar uma análise bioquímica específica. Eles iriam saber, fazendo uma correlação, se esse tipo de pesticida ou os organofosforados inibem ou alteram o metabolismo corporal, e se o metilparation especificamente, que era o que estava sendo proposto como uma hipótese de que haveria naquela amostra não identificada o metilparation, poderia ativar ou inativar alguma enzima. A partir disso, é feito um plano de ação. Buscar informações na internet, realizar análises que possam detectar a presença do metilparation no organismo dos trabalhadores e comparar com o resultado dessas análises com pessoas não intoxicadas, um grupo controle,
fazer o exame de sangue que possa detectar enzimas que possam ser inibidas, além de outras alterações metabólicas. A ideia é que existe uma análise feita no plasma, né, sanguíneo, que detecta a ativação ou a inativação das colinesterases, porque elas são biomarcadores específicas de intoxicação por organofosforados e também carbamatos, que é um outro grupo de pesticidas, né, muito usados no cotidiano da indústria agrícola, né, da produção agrícola, em que os trabalhadores são expostos cotidianamente, muitas das vezes, a esses organofosforados ou esse tipo de substância, carbamatos ou organofosforados, melhor dizendo, e essas substâncias, esses compostos químicos, inibem as colinesterases. Então, em cima dessa discussão, os alunos foram para aquela semana, as aulas eram às segundas-feiras, saíram da discussão com objetivos de aprendizagem e voltaram na semana seguinte para discussões. Bom, dentre outras informações que eles descobriram, aí o trabalho dos alunos com a tutoria do professor, foram desde o fato de descobrir quais são as enzimas que eles tinham que trabalhar, né, nas amostras de sangue, as análises que precisariam ser feitas com a amostra que, porventura, haveria, né, poderia haver ali presente o metilparatión. Por exemplo, se fazer uma análise de HPLC, uma análise química, né, daquele composto, daquela amostra, e ver se ali tem ou não metilparatión. Até isso eles conseguiram avançar na construção do conhecimento. Mas, além disso, eles buscaram informações, encontraram obras como a Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que discute organoclorados, que é um outro tipo de defensivo agrícola, de pesticida, que tem capacidade de bioconcentração, bioacumulação, biomagnificação trófica na cadeia alimentar, na teia alimentar, avançaram um pouco sobre os princípios básicos da ecologia, encontraram o site, né, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, e buscaram informações sobre pesticidas, diferentes tipos de pesticidas, os efeitos que eles causam no corpo humano, os efeitos que eles causam nos organismos vivos, né, na biota, né, de um ecossistema. Então, eles avançaram muito além do que eu, né, tinha planejado para a análise química, a análise bioquímica desses alunos. Relembro que eles são alunos de ensino médio que faziam em forma integrada uma formação profissional de laboratório. Mas eles avançaram para conhecimentos mais gerais, que poderiam se correlacionar com a biologia, com a física, com a química, com a questão ambiental, com a questão da saúde do trabalhador. Então, potencializou, né, a partir do uso da ABP com esse cenário, o leque ou a abertura de informações que esses alunos poderiam trabalhar e aprender. Uma outra questão, aí mais direcionada para o problema apresentado, é que eles verificaram, né, vários tipos de diferentes pesticidas organofosforados. Existem diferentes tipos de organofosforados, também como o metilparatión, o etilparatión, vários produtos químicos de nome comercial, que não há só um tipo de organofosforado, existem outros tipos de organofosforados com uma característica química próxima, quer dizer, similar, com variações apenas em algumas partes da molécula, e também os efeitos da intoxicação, lacrimejamento, fraqueza, visão turva, vômito, dificuldade respiratória, tremores, e o óbito muitas das vezes ocorre quando há a perda, a falência dos movimentos respiratórios numa intoxicação chamada aguda. Então, um tipo de intoxicação aguda, intoxicação crônica, foram outros descobrimentos, outras descobertas que os alunos em grupos, havia aproximadamente, como eu mencionei, de 26 a 30 alunos, e eles foram divididos em três grupos de 10 a 12. Então, 3 grupos, cada grupo desenvolveu um processo de resposta e eles, evidentemente, trocaram essas informações, fizeram as suas apresentações para os outros colegas. Então, você tem também a possibilidade de troca de experiências, trocas de conhecimentos, que esses alunos aprendem e levantam essas informações
a partir da organização do funcionamento da organização e do funcionamento das atividades que eles desenvolveram. Eu não vou entrar aqui em diversos detalhes, além do que foi dito, porque senão o nosso vídeo, como eu mencionei, ficaria muito grande. Mas há uma descrição pormenorizada, detalhada desse trabalho na Química Nova. A aprendizagem baseada em problemas é uma experiência no ensino de química toxicológica, por causa da questão da intoxicação por organofosforados. Esse artigo está bem descrito, essas etapas que eu falei. Há uma parte interessante que detalha como os alunos foram desenvolvendo o raciocínio para chegar às suas conclusões. Alguns problemas que aconteceram, é interessante relatar aqui, né, como os alunos não tinham tanta experiência com o uso da BP, depois de 15, 30, 40 minutos de aula, um aluno levantou o dedo: professor, quando começa a aula? Porque eu achei engraçado, né? E eu falei, olha, a aula já começou tem muito tempo, olha o quadro como está cheio das discussões que nós estamos fazendo. Porque os alunos não estavam familiarizados com um modelo de ensino que saísse do tradicional. Então, há muita questão interessante lendo esse artigo. A gente pode discutir isso aqui no YouTube e também na nossa página no Facebook. Outros vídeos virão, a gente vai em cima também da correspondência do nosso diálogo, distinguir alguns aspectos e temas que necessitam de maior desenvolvimento. Mas, a princípio, a ideia desse vídeo é mostrar a amplitude do uso da aprendizagem baseada em problemas em diferentes níveis de ensino. Já trabalhamos na química do refrigerante, a acidez do refrigerante com professores, e agora alunos de ensino médio que estavam numa habilitação em educação profissional. Vou fazer um vídeo depois trabalhando como é que isso pode ser usado na pós-graduação, alunos de mestrado e doutorado, e paulatinamente a gente vai aprofundando as discussões daquilo que vocês também necessitarem e pedirem. Tá? Discutam, conversem, divulguem os nossos trabalhos. Se vocês gostarem, curtam as nossas páginas, os nossos vídeos. E estamos aí iniciando os trabalhos nesse ano e novamente desejando um feliz 2020 para todo mundo, com muita saúde. Porque com saúde a gente consegue trabalhar e trabalhar muito para aprimoramento da nossa educação no Brasil. Um abraço, saúde e até a próxima.